Boa noite, irmãos. Espero que estejam todos bem. Hoje uma novidade aí, né? Na verdade, eu gostaria de estar vendo vocês, mas então nós temos hoje mais um dos nossos cultos online. E dia 3 de maio, né? Primeiro domingo de maio. E nós vamos tratar desse assunto, conforme eu havia falado mais cedo para vocês, ainda na escola dominical, né? Então, nosso título aí, Uma Nova Ordem Mundial. A busca humana por uma vida sem Deus. Vamos tratar sobre isso nos próximos minutos. Peço que, por favor, você abra sua Bíblia aí, ou se eu vou projetar a imagem aqui também. Não vai ser daquelas mensagens como nós estamos mais habituados, de uma pregação expositiva, mas nós vamos dar um passeio pela Bíblia hoje à noite. Vamos começar orando. Vamos pedir a direção de Deus para a nossa mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos a Tua palavra mais uma vez, ainda que seja distanciados fisicamente, mas nós te agradecemos por esse recurso importante de poder compartilhar e ouvir a Tua palavra e refletir sobre a Tua verdade, a Tua mensagem. Abençoe esse assunto que nós vamos tratar hoje e que a Tua palavra coloque luz para a nossa vida, para nos dar esclarecimento e reforçar nossa confiança no Senhor. Em nome Teu, do Teu Filho Jesus, nosso Salvador, nós oramos agradecidos. Amém. Ótimo. Então vamos lá? Vamos então, esse é o nosso assunto, né? Uma nova ordem mundial. É o nosso texto Apocalipse 11, versículo 15. Né? E nós estamos tratando então da busca humana por uma vida sem Deus. Essa é a nossa verdade fundamental, né? E o que nós vamos perseguir nesses instantes aqui é isso que é colocado aí, né? Então a Bíblia, ou melhor dizendo, a história bíblica sempre mostrou a busca dos homens por uma vida livre de interferência divina, um reino sem Deus. Então isso aí é alguma coisa assim que nós percebemos ao longo do texto sagrado. Parece uma coisa que os homens estão sempre perseguindo, né? Estão sempre almejando isso que é colocado aí. Uma vida livre de interferência divina. Né? Um reino ou um governo humano sem Deus. E como eu disse para vocês, o versículo chave aí para nós vamos utilizar ele agora e depois lá no final, é Apocalipse 11, versículo 15. O que ele diz, né? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O que isso aí tem a ver com o nosso tema, o nosso assunto? A mensagem ali em Apocalipse coloca-se num momento da história onde esse alvo humano que a gente vê aí no verso acima, essa história bíblica que mostra o homem sempre correndo atrás de uma vida sem Deus, em algum momento da história isso aí será alcançado. Então é isso que ele está colocando. Nós vamos ver as razões que vai levar a isso, mas após isso aí acontecer, então vem esse texto de Apocalipse dizendo, olha, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso implica que no momento que antecedeu essa fala do anjo, né, ou que a gente vai ver melhor no final, ele está avisando aqui de algo que vai acontecer. Então, antes que aconteça, antes que os reinos do mundo atinjam esse ápice aí de uma direção humana com Deus colocado para fora da história, Deus já avisa, ó,
eu vou tomar o domínio dos reinos humanos para mim, né? E eu reinarei para todo o sempre. Claro, isso é o que nós ansiamos, é o que a gente espera, né? É o que nós temos na palavra de Deus para nós. Só que o que nós queremos ver essa noite é em que ponto nós estamos, né? E tentar perceber um pouco melhor da nossa experiência presente. O que nós temos então, dentro disso que nós vamos tratar, é a busca pelo reino universal. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus está ensinando para nós, ensinando para o seu povo, que o homem ímpio ele está sempre buscando viver uma vida livre de Deus. E ele sempre procura expandir isso num nível sempre além. Né? Não se trata só de uma vida individual, a pessoa lá, eu decido viver sem Deus. A questão é que isso se expande a um nível assim de sociedade, né? A um nível de governo e até a um nível mundial, que é o que nós vamos ver aqui. E do que se trata então? A palavra que eu usei como título, né, uma nova ordem mundial, essa expressão aí ela levanta muitas paixões, isso aí desperta interesse, isso aí é uma coisa que tem muito falado a respeito, né? E assim, eu já adianto que eu não vou procurar de forma alguma tentar aqui explicar isso aí no âmbito de teorias, de especulações e coisas nesse sentido. Nós vamos só nos ater aqui ao que a Escritura coloca. Né? Então eu deixo aí para as pessoas que gostam da questão conspirativa, né? Nós não temos. Aliás, a gente nem precisa disso aqui. A questão que se coloca então é a seguinte, né? Nova ordem mundial. Coloquei nova entre aspas aí, porque, na verdade, para nós, essa ideia de nova ordem mundial não significa alguma coisa inédita, né? Ou recém-iniciada. O nova aí, nesse desejo humano de inaugurar um mundo sem Deus, não é bem no sentido assim de inaugurar, mas é no sentido de romper com uma ordem anterior. Né? E isso não é novo. Né? Apesar de a palavra ser nova, esse intento já vem, como eu disse para vocês, na Escritura desde lá do começo, bem desde lá de trás. Né? Então, o nova é no sentido de querer se colocar fim à ordem anterior, que era vigente até agora, e desse momento em diante colocar uma nova ordem, um novo governo, uma nova forma de se viver. Então, é isso daí que significa a palavra nova. Então, nós temos uma ordem natural versus uma nova ordem, né? Uma ordem que visa substituir a ordem natural. E o que eu tento dizer por ordem natural? É aquela primeira ordem que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1 e 2. E o que nós tínhamos ali? No princípio era Deus, então antes de todas as coisas, toda a vida procede do Senhor, um mundo criado e organizado por Deus. Aí depois segue a criação humana, homem e mulher feitos à imagem do Criador, né, do Senhor, de Deus. Então você percebe que toda a ordem original ela é organizada a partir e ao redor do Senhor. Homem e mulher feitos à imagem de Deus. Você vai ter no final do capítulo 2 casamento. Toda essa é a ordem original. Deus, criação, nós podemos falar da natureza, né? Criada aqui por Deus também, e refletindo a sua glória. O primeiro casal, o casamento, isso aqui é dentro dessa ordem original, ou da ordem natural. E mais um pouquinho para frente, lá em Gênesis 9, você vai ter o governo.
né? Então, até o próprio governo ele é colocado como algo da ordem de Deus, né? Em Gênesis 9, o que está acontecendo em Gênesis 9? Logo, imediatamente após o dilúvio, quando eles saem ali e eles veem aquela nova chance diante de si, e reportando a desordem anterior, Deus então coloca para eles a questão do governo humano, né? Impedindo. Para que serviria o governo humano ali então? Para refrear a maldade, né? E é onde ele coloca ali a questão das leis. A primeira lei era a lei contra a violência, contra o assassino, o atentar contra a vida, né? Então nós vemos até um governo civil sendo algo instituído por Deus, só que um governo mínimo, né? Então quando você ouve aí as discussões, né, a função do governo, o governo deve ser máximo e deve ser mínimo. Então nas escrituras sagradas nós temos a orientação sobre um governo mínimo, né? O ser humano caído ele precisa de um governo para viver, para que esse mundo não se torne uma desordem, só que ele deve ser restrito ao mínimo necessário. Então é isso. Mas esse não é nosso assunto, né? Nosso assunto é aqui então deu para entender um pouco melhor o que é a ordem natural versus a nova ordem. Então a ordem natural é essa que eu acabei de colocar para vocês aqui, que vocês conhecem, né? De Gênesis capítulo 1, 2, capítulo 9, todo o livro de Gênesis, Êxodo tem ali as leis para o povo de Deus. Então vale a pena, então o que resta para nós é falar um pouco sobre a nova ordem, né? Então o que seria essa nova ordem? Ela se trata de um governo humano contrário ao senhorio de Deus, né? Independente do Senhor e até negando a sua existência. Então, num caráter último assim, né? Ele chega, esse governo, essa nova ordem, a colocar para as pessoas que fazem parte disso, que Deus não existe. E de fato, até o pensamento de que Deus não existe leva ao desejo de uma inversão, né, da ordem que nós temos. Então, ao contrário do primeiro, aqui nós temos um governo que pretende ser um governo total. Aquele governo que eu acabei de falar, né, na ordem natural, era um governo mínimo, né, que ele se prestava tão somente a manter uma ordem para que as pessoas pudessem viver bem. Agora, na nova ordem, nós temos um governo que ele é total, que ele pretende ser total, ou uma outra palavra que é mais popular, totalitário, né? Ele pretende, na nova ordem, nessa ordem substitutiva, preencher todas as esferas da vida do ser humano. Isso aí que se diz, isso que é um governo totalitário, né? E uma pergunta para nós então: como é que a história bíblica nos apresenta essa busca e o seu desenvolvimento? Então nós vamos pegar três imagens bíblicas, né? Três imagens bíblicas para apresentar, né, como é que a Bíblia apresenta isso para nós através de três imagens bíblicas. Então a Bíblia é sempre algo muito instrutivo, né? Dizia Calvino que ela é Deus falando conosco em linguagem infantil, tipo aquelas cartilhas lá de meus primeiros passos, coisa daquele gênero, para que a gente pudesse entender, né? Então a primeira imagem aí, vou sair da frente aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Que imagem é essa aí? Então essa daí é a Torre de Babel. Essa aí é uma pintura bem assim antiga, né? E muito conhecida, né? Então ali você tem a Torre de Babel. A Bíblia fala que ela foi construída ali na terra de Sinear, terra do meio. Isso aqui deve ser próximo ali de onde é hoje a região da isso aqui veio a ser a Babilônia, né? Posteriormente. E seria próximo ali de Bagdá, se acredita, né, que seja ali. Ali tem as pessoas planejando como é que iam fazer e tal, né? Então a Torre de Babel é a nossa primeira imagem bíblica para mostrar como é que sempre na história humana, ao menos do homem caído, ele sempre pretendeu instituir um governo sem Deus, né?
E aí nós temos, eu peço agora sim que você abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 11, né? Gênesis capítulo 11, e vamos ver o que esse texto traz para nós. Gênesis capítulo 11. Nós vamos ver aqui os versículos de 1 a 9, conforme está na imagem aí. Então, Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Então nós temos aí Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. E ali então aparece claramente para nós a intenção de uma nova ordem. E vamos ver agora com um pouco mais de calma aqui alguns versículos. Por que intenção? Porque foi frustrado nessa primeira tentativa aí. E o versículo 4 coloca assim para nós. Aqui eu coloquei numa outra versão, né, que tem algumas palavras ali que expandem a compreensão para nós. Né? Depois disseram, vamos, né? Então tinha aquele eia, né? O que ele estava dizendo? Vamos. Então aqui são os homens falando entre si. Né? No capítulo anterior até coloca uma questão interessante que havia um líder ali, né? Que era um sujeito, um personagem chamado Nimrod. Né? E então, provavelmente aqui no capítulo 11, as pessoas já estão sob a liderança desse líder. Então eles estão falando ali, ó, vamos, né? Depois disseram, vamos, depois de quê? Depois do dilúvio. Né? E após o dilúvio, Deus havia repetido a ordem. Agora vocês se espalhem e povoem a terra. E obviamente esse povo após o dilúvio, ele carregaria a mensagem não somente da criação, né? Eles também eram portadores da mensagem do juízo, né? Que era o próprio dilúvio. E, então era para eles se esparramarem pela terra com essa impressão. Então isso aqui é uma iniciativa contrária. Né? O que eles dizem? Vamos construir uma cidade. Né? Nós não vamos nos espalhar, vamos construir uma cidade. E ele continua, com uma torre que alcance os céus. Então, ao invés da colocação de Deus para o povoamento, né, os espalhar-se, eles falam, não, nós vamos nos ajuntar e nós vamos levantar um marco aqui que é para reforçar isso ainda mais. Nós vamos ficar aqui. Né? E aí eles colocam uma impressão seguinte ali, que é, assim nosso nome será famoso. E aí aparece com clareza a oposição a Deus. E não seremos espalhados pela face da terra. Quem havia falado sobre o espalhar-se pela face da terra? Deus. Né? O próprio Deus tinha falado, não, vocês se espalhem, povoem a terra. Né? E eles, em oposição a isso, não, nós vamos nos reunir numa cidade aqui e eles levantam, ou ao menos eles pretendem levantar ali um governo sem Deus. Você deve perceber o conflito entre a questão dos nomes aí.
assim nosso nome será famoso. Não era a fama da glória de Deus, mas a fama da capacidade, da vontade humanas. E aí ele continua. Então, qual é a fala de Deus sobre aquilo? Qual que é a impressão que Deus teve daquela intenção humana? Destaco mais um versículo, o verso 6. E disse o Senhor: Eis que são um só povo e falam uma só língua. Então já havia uma universalidade ali, um entendimento entre os homens, que é algo perseguido hoje, né? Mas a gente percebe na história bíblica que o Senhor criou a humanidade com essa unidade. Mas, surpreendentemente, o que acontece com essa unidade? Nós vamos ver aqui que ela precisa ser retirada. E aí ele continua. Eles são um só povo e falam uma só língua. E começam a construir isso. Então, é uma expressão de admiração de Deus. Então, eles usam a universidade, universidade no sentido de ter uma só língua, eles usam para isso, para se voltar contra mim, que sou o autor da própria vida deles. E aí o Senhor continua. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. E isso aqui é colocado num sentido negativo. A pretensão de Nimrod junto àqueles... ali é uma sociedade ímpia, era das piores. Então por isso Deus desce aqui. E esse aqui é até um verso interessante que ele coloca. Aparece claramente ali o aspecto trinitário, o Senhor conversando entre Pai, Filho e Espírito Santo. E continuando, então, qual que é a ação do Senhor? Já que o Senhor olhou para aquilo e desaprovou, o que ele vai fazer contra essa nova, coloquei entre aspas ali, essa primeira nova ordem, Mais um verso. Eu vou sair daqui da frente de vocês, E o Senhor diz ali então: venha, desçamos e confundamos a língua que falam. Então ali, como eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos descer, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então nós temos esses três elementos aqui, Torre de Babel, a intenção de uma nova ordem, Acho que agora você entendeu por que é nova entre aspas, O homem caído sempre pretendeu isso, A reprovação de Deus acerca daquilo. E o que Deus fez para impedir, para ao menos atrasar que aquilo fosse almejado, a confusão de línguas. Então nós temos essa colocação bíblica que eu creio ser bastante importante, para dar uma impressão para nós, quando a gente ouve esses murmurinhos, sobre a nova ordem, olha o que está acontecendo no mundo, questões mundiais, ONU, OMS, e essas forças se chocando contra países, contra forças nacionais ou regionais, esse choque de forças. Então, lembre-se disso, você que é cristão, você que busca orientação nas Escrituras sobre o mundo que nós vivemos. Então, nós temos isso colocado já aqui em Gênesis, no evento da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11.
Então Babel foi a primeira tentativa de se inverter a ordem natural, contrariando o mandamento. Já havia um mandamento claro de Deus, né? Então eles tanto contrariavam a ordem de Deus como contrariavam o próprio Deus ali, elevando o nome humano acima do nome eterno. Então em Gênesis 11 nós temos um padrão dessa nova ordem mundial que se propõe a ser um reino universal sem Deus. E qual é a nossa segunda imagem, né? Qual é a nossa segunda imagem? Então a primeira imagem é a Torre de Babel, e a segunda imagem é essa que aparece aí. Talvez você se lembre ou saiba do que se trata. Né? Então essa aí é a imagem de Nabucodonosor. Né? Nabucodonosor, o imperador, o rei da Babilônia. Vamos lá, mais um texto? Agora nós vamos para Daniel, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Acompanhe aí comigo, Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos ver o que nós temos aí na palavra do Senhor, né? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Verso 4. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, Daniel, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Então, essa imagem aí que a gente mostrou ali, aquela ilustração, né? A imagem de ouro. E ali aqueles 3 rapazes são os amigos de Daniel, que a gente vai ver o porquê deles estarem ali. Essa imagem, irmãos, simbolizava a glória do Império Babilônico. Né? E o Império Babilônico era o primeiro grande império organizado do qual se tem notícia. Tem informações de impérios mais antigos, né? De civilizações mais antigas, mas de fato império, no sentido assim inicial, original da palavra, né, de começar uma pequena etnia ali e ir se expandindo e crescendo, aumentando o território, anexando outros povos, né, ao seu reino e se fazendo assim um império. O Império Babilônico então ele tem destaque nisso. E então Nabucodonosor, né, sendo o imperador, né, o cabeça desse império, né, isso começou bem antes dele, começou com o pai dele, né, mas na época dele foi que o Império Babilônico atingiu seu ápice, né, seu apogeu. O que ele quis fazer? Ele quis erguer um símbolo à altura da glória daquele reino, né, da glória que aquele reino representava, porque não era pouca coisa, era um reino que pretendia alcançar e dominar o mundo conhecido. Né? Então eles iam se expandindo e à medida que eles iam conquistando, eles iam impondo suas leis. E agora então Nabucodonosor teve a ideia, né, a gente vai ver de onde que ele tirou essa ideia, de colocar um símbolo físico ali para unificar a glória do reino e para que as pessoas se sentissem parte daquele reino e elas participassem de um ato ali que identificava elas com aquele reino.
né? E aí você pode se perguntar assim, qual o problema nisso, né? Calma que nós vamos ver. Isso mostra uma certa megalomania de Nabucodonosor, né? E o que é isso, né? O que é megalomania? Mas o que é isso, né? É uma questão que é demonstrada ali nele e nos líderes em geral, com algumas exceções, né? Os grandes líderes eles tendem à megalomania, né? Que demonstrar ambição desmedida, né? Exagerada. E nós vemos isso na pessoa de Nabucodonosor, né? Em algum momento ali ele se sobrepôs a Deus, né? Nas fases seguintes do livro. Então é um orgulho desmedido, né? Sem medida, sem limite. Isso que define a megalomania, né? E gostos excessivos por aquilo que é grandioso. Então você vê assim, puxa, o cara levanta uma estátua, né? Grande, ela tinha vários metros de altura ali e de ouro, né? Então isso aí é a megalomania por definição, né? É o dispêndio, é o gasto exagerado para mostrar uma grandeza e para impressionar, também para intimidar, né? Então aquilo foi colocado ali. Então esse era o Nabucodonosor. E aquela imagem tinha um caráter civil e invocava unidade, né? Olhando para a iniciativa em si, as pessoas podem se perguntar, mas poxa, isso aí é uma coisa positiva, né? O que tem de negativo nisso, né? Na verdade, ele está zelando pelo reino dele, né? E como é que aquilo se definia? Nos versículos que nós lemos, nós acabamos de ver, né? Toda pessoa vivendo naqueles domínios estava obrigada a prestar aquela honra àquele símbolo, né? E a princípio nós vemos todas as autoridades ali do reino, então enumerou, ficou até cansativo a leitura, né, porque ele vai repetindo, né, todos os prefeitos, governadores, oficiais, capitães, juízes, e a lista é longa, então ali aparece toda a, a burocracia do governo, né, os funcionários ali do governo, e todo mundo ali numa só opinião, né, fortemente abraçado com aquele propósito do imperador, né. E a desobediência, sob qualquer pretexto, era severamente punida. Nós não vamos ler aqui por causa do tempo, mas a questão era a seguinte: se ao ouvir o som musical ali, que era uma espécie de talvez um hino do império, né, tocado por qualquer instrumento que fosse, era para eles pararem e se ajoelharem e prestarem não era só uma honra cívica, mas aquilo chegava ao ponto de ser um culto, né? Muitos talvez encarassem como uma coisa de civilidade, né? Mas você sabe ali da história, os amigos de Daniel e os judeus que viviam ali, que eram o povo de Deus ali no Antigo Testamento, né? Para eles aquilo foi tremendamente ofensivo, né? Eles olharam para aquilo e falaram, não, isso aí não tem nada a ver com um governo, né? Isso aí já é um culto, né? É, por assim dizer, tem até um livro com esse título, uma idolatria de Estado. Então era algo que eles viam dessa forma. Mas humanamente tinha um caráter civil e invocava uma humanidade, uma civilidade, quer dizer, um patriotismo, né? Então você tem essa questão. Sempre essas questões de nova ordem mundial ou de ideias humanas que elas têm parecem boas para quem não tem o entendimento sagrado, mas para aqueles que conhecem a verdade, né, conhecem a palavra de Deus, aquilo se coloca como algo escandaloso, né, como algo que fere a liberdade de consciência, a liberdade em questão ali já na antiguidade, a liberdade de culto. E de fato o que aquilo ali pretendia era suplantar as religiões, porque se tem uma coisa que
divide as pessoas é religião. E eu não estou dizendo aqui, não estou defendendo essa divisão, é um fato. O que nós podemos colocar é que essa divisão ela não precisa ser algo agressivo e nem deve ser. Né? Ela deve ser algo que fica primordialmente no campo das ideias, daquilo que você crê. Você tem liberdade para crer naquilo que crê e o seu vizinho tem liberdade para da mesma forma. Né? E vocês não se agridem em razão disso. Mas aqui, quem cria diferente daquilo que o Nabucodonosor havia colocado, estava em maus lençóis. E o que nós temos então? Aquilo pretendia suplantar as religiões. Então, havia muitas religiões ali que eram pluralistas, quer dizer, as pessoas criam, mudavam de crença, criam em ideias divergentes. Né? Então, para essas pessoas, eles olharem para aquela estátua de Nabucodonosor, aquilo lá era só mais uma honra a ser prestada e não fazia qualquer conflito, né? Porque afinal de contas elas já prestavam honra a vários deuses. Né? O que era prestar honra a mais um símbolo? Né? E no final das contas, aquilo lá, já que aquele símbolo, e a gente vê mais para frente no livro, né, quando o império vai mudando, né, a gente viu alguns domingos atrás a questão de Daniel. Né, e ali a coisa ficou mais grave. Né, o que foi colocado na época já do Império Medo-Persa, de Dário ali, era que as pessoas pertencentes ao Império não podiam pedir nada para Deus nenhum, a não ser para o governo. Então você não depende de Deus, você depende do governo. Né? Mas aqui na época de Nabucodonosor isso aí ainda está num sentido geminal ainda. Né? E então quem cria em diversos deuses provavelmente não teria problema com aquilo. Mas para o povo judeu, né, para o povo de Deus, aquilo era um problema. Porque nós não cultuamos ninguém a não ser a Deus. Né? E isso que o Estado estava colocando ali era um culto. Né? Era assim que eles viam e era assim que era. E aí então os amigos de Daniel se viram em maus lençóis. Por isso que só eles, na imagem que a gente acabou de passar aí, só eles estavam em pé ali diante da estátua de Nabucodonosor, enquanto todo o restante do povo ali babilônico estava prostrado, né, prestando honra àquela imagem. E eles, né, se você depois quiser continuar lendo aí o capítulo 3, vocês vão ver o que aconteceu. Vocês já sabem o que aconteceu, né? A fornalha de fogo ali. Eles foram cair lá dentro, né? Antes de nós passarmos ao primeiro ponto, vamos fazer ao terceiro ponto, né? Vamos fazer colocar algumas coisas aqui. Então a Babilônia é a segunda tentativa que foi mais longe e deixou raízes mais profundas. Né? Eles foram mais longe do que Nimrod conseguiu ir lá na Torre de Babel. E também deixou raízes mais profundas. Na verdade, todas elas vão deixando raízes. Né? E elas vão se aprofundando à medida que vão se passando os séculos. Então, de lá para cá vieram uma sucessão de impérios que almejaram uma universalidade. Né? Impérios que tentaram, assim, estender o seu domínio ao longo de todo o mundo conhecido. Nós tivemos o Império Alexandrino, né, dos gregos, o Império Romano, né? Nós tivemos tentativas modernas com Napoleão, né? Tivemos também com a Alemanha nazista, né? Aquele nome Terceiro Reich, né, que era colocado, o que é aquilo? Era a terceira expressão do Império Romano. E o Império Romano foi um reino, assim, um governo que se estendeu por praticamente todo o mundo conhecido, né, na sua época. Então o homem sempre perseguiu isso daí, sempre perseguiu se unir, unir a humanidade sobre essa bandeira da universalidade. Né? E qual que era sempre o último obstáculo para isso? Sempre foi o povo de Deus. Então o povo de Deus sempre olha para isso e isso aí nos assusta, né? Faz a gente ficar relutante em aceitar algo assim. Mas de onde que saiu aquela imagem, a ideia? De onde que Nabucodonosor teve a ideia daquela imagem? Então eu preciso ler aqui para não ficar uma coisa perdida, né? É um texto um pouco longo, mas eu peço que vocês leiam aí comigo. Vocês estão em Daniel capítulo 3, volta então para o capítulo 2. E nós vamos ler aqui, antes da gente ir para o final,
Só para dar um entendimento aqui, Daniel 2, capítulo 31 até o 45, né? Daniel 2, 31 a 45. Né? Sei que vocês gostam da simples leitura da palavra de Deus, então a gente vai fazer isso aqui. E o que que aparece ali? Por que que o Nabucodonosor teve a ideia de fazer aquela imagem? Né? Por causa de uma revelação anterior, no capítulo 2, que Deus havia dado para ele. Né? Mas o que Deus tinha mostrado para ele não tinha nada a ver com aquela imagem megalomaníaca lá. Pelo contrário. Né? Olha só o que Deus mostrou aqui para ele acerca dessa questão dos impérios mundiais e de uma nova ordem mundial tão perseguida assim pelo homem sem Deus. Olha aqui a mensagem de Deus para Nabucodonosor, versículo 31 até o 45. Vamos ler aí numa tacada só. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e os seus peitos e seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado reino e poder, força e glória, e honra. Verso 38. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois, como o ferro, esmiuçará e quebrará tudo, e como o ferro que quebranta todas as coisas, assim ele esmiuça e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, texto longo, né? Mas cheio de coisas aí muito interessantes, né? Então você sabe da história da Nabucodonosor tinha tido um sonho, ele ficou apavorado com aquilo e ele pediu a interpretação. Deus explicou para Daniel do que se tratava. Daniel e seus amigos foram lá e falaram. Então ali aquela estátua é um simbolismo, né? Aquilo ali simboliza todo o desenvolvimento dos reinos, dos impérios, né? Desde a época de Nabucodonosor até o momento final, quando Deus vai estabelecer seu reino. Né? Então não tem tempo aqui para a gente tratar, obviamente, mas uma coisa que se observa ali que talvez seja interessante a gente colocar. Então, tu és a cabeça de ouro, Deus falou para Nabucodonosor. Então,
havia algo realmente de glorioso naquele império inicial. E aí a estátua, à medida que ela vai descendo, ela vai se tornando cada vez mais frágil e mais desonrosa. E chega no final, ela não tem valor algum, mas ela é o final que sustenta tudo aquilo. E é aquele final que é os pés de barro com ferro ali que Deus vai atingir, colocando término. Por isso o versículo inicial que nós lemos: todos os reinos vieram a ser de nosso Deus, né, e do seu Cristo. Certo, irmãos? Algumas imagenzinhas aí para a gente refletir. O que nós temos aí então? Será que existe uma ansiedade no nosso mundo moderno para alcançar essa universalidade, né? Essa nova ordem? Então veja essa manchete aí do jornal É o País. Né? Crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma constituição mundial? Né? Então olha só o que é colocado. Por que eles estão tratando disso aí? Por causa do momento, né, da nossa crise aí, de saúde que nós estamos vivendo. Né? Então, nós não vimos esse elemento aí lá nos impérios, né? Na questão de Nabucodonosor. Mas olha que curioso, nós temos isso no nosso mundo atual. Né? Então nós temos aí na manchete, né, grupo de filósofos e artistas propõe uma norma que sirva de bússola de todos os governos para o bom governo do mundo. O que Deus disse após a arca de Noé? Espalhai-vos e multiplicai-vos. Então, os filhos de Noé deram origem às nações. Né? Mas você vê esse sentimento humano aqui contrário a isso daí. Não, sem nações, sem divisões. Barreiras de língua já quase não se tem mais. Né? Assim, mas as divisões, as fronteiras, isso aí é algo que você deve ter visto já, que é combatido, é colocado como uma coisa que atrapalha, né, o desenvolvimento humano, ou pelo menos isso que eles pretendem aqui. Né? Então esse aí é o parlamento da União Europeia, né, que fica lá em Estrasburgo. Parlamento é onde se fala, né? Então parlamento, o que eles ficam fazendo ali? Eles ficam falando, né? Mas assim, o que eles falam e as ideias que partem dali pretendem governar o mundo. Então, pessoas que vivem a milhares e milhares de quilômetros disso daí são alcançadas por coisas que essas pessoas discutem aí dentro. Né? E nós nem sabemos quem elas são, nós não votamos nelas. Né? Então observa que interessante isso daí dentro daquilo que nós estamos tratando. Ok? E talvez essa imagem aí te é familiar, né? Parece um pouco ou é só isso aqui, gente? Né? Não, eu não estou fazendo teoria de conspiração, tá? Foram eles que fizeram, né, o parlamento com isso daí. É aquela coisa que nós falamos, né? Para nós cristãos, isso aí tem um aspecto muito ruim. Né? Babilônia, aliás, Babel, o que é? Para nós é confusão. Mas um outro significado para a palavra é portão de Deus, né? Que dizem ser. Né? Então nós temos ali uma tentativa humana de retomar o melhor da humanidade. Né? Trazer a humanidade para o objetivo, né? Para a ascensão final que, conforme eles pensam, ainda não foi alcançado. O problema é embaixo de quem que isso aí. Irmãos, para a nossa terceira imagem, que nosso tempo hoje, puxa vida, hoje eu vou abusar
da atenção de vocês. A terceira imagem é de novo a imagem do Nabucodonosor, só que essa aqui é a imagem que ele viu no sonho, tá? Aquela estátua de ouro. Por que ele fez aquela estátua de ouro? Se a estátua que ele viu no sonho era de metais diversos, né? Porque ele quis se exaltar. Ele falou: "Não, a cabeça sou eu de ouro? Não, eu não vou ser sua cabeça, não. Eu serei a expressão máxima do ser humano perfeito aqui." E então ele fez toda aquela imagem de ouro, né? Então o meu reino, ele não vai passar, ele vai ser eterno. Então era isso isso aí é a definição de megalomania em si mesma, né? Então era isso ali que ele pretendeu. Vamos lá? Caminhando para o nosso final. Aqui é a imagem do anticristo. E aí nós vamos para o nosso último texto, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 14 a 17. Né? Apocalipse 13, peço que vocês abram aí. 13, 14 a 17. Ali vai aparecer a imagem, vai falar da imagem, que a gente sabe que é a imagem da chamada besta ali, ou do anticristo, mas aquilo não é tão ilustrativo para o que eu queria mostrar para vocês. Né? Que ali normalmente a hora que a gente tem aquela imagem, né, daquelas feras, daqueles animais, mas vamos ver isso pelo aspecto humano, porque, como eu disse, para nós isso parece feio, mas para um mundo sem Deus, aquilo é formidável. Né? Vamos ver aí, veja aí na sua Bíblia, eu vejo aqui, verso 14 de Apocalipse 13. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, Apocalipse 13, verso 14 ao 17. Continuando. O que era essa imagem, gente? Isso será uma imagem humana, né? Simbolizando a vida. Então nós lemos ali besta, tal, aquilo ali é um código que o apóstolo João está escrevendo e os crentes entendiam, eles vão entender do que se trata aquilo, mas aos olhos humanos, aquilo era uma imagem humana que simbolizava a vida. Porque nós vimos que o personagem ali, ele tinha sido ferido de morte, né? Só que ela tinha sido curada. Né? E isso aqui invoca o ideal humano. Né? Como eu disse, para nós são feras, né? São representativas de violência e crueldade, conforme o reino dos homens sempre provou ser. Né? Vem com aquele discursinho de paz, de amor, de prosperidade, mas depois no final a história mostra para onde que foi. Né? Mas aqui, aos olhos dos homens, Apocalipse, nós estamos falando do futuro, né? Será que está muito longe? Será que está muito perto? Mas é isso que aparece aqui. Né? Então, aos olhos do povo em geral, é uma imagem ideal, né? Uma imagem do ser humano ideal, que retrata uma unidade, que retrata a cura. Né? Ali misteriosamente é colocado, a gente não sabe o que vai acontecer, mas aquele personagem ele foi ferido de morte e ele é curado. Né? Então aqui ele pode retratar, ou vai retratar saúde para as pessoas, a vitória sobre a morte e também a riqueza. Né? É colocado ali. Então seria assim uma liderança, como nós chamamos, né, politicamente correta. Né? Ali tem tudo o que o ser humano pode sonhar e pretender. Um profundo engano estará envolvido nisso tudo. Né? Então, nós temos isso colocado em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10. A vinda desse ímpio, porque se trata ali de um líder, de um governante, né? Mundial, universal, é segundo a operação de Satanás com todo o poder e com sinais e prodígios mentirosos e com toda a sedução da injustiça. Olha aí, injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade a fim de serem salvos.
ele está se referindo aqui ao Evangelho. O Evangelho hoje está amplamente ofertado, acessível para as pessoas, e é nele que se demonstra o amor de Deus. E o mundo ímpio, né, o governo sem Deus, rejeita, né, e distrata e faz de tudo para atrapalhar, né, disfarçadamente, o Evangelho, a igreja. Então nós temos aqui que serão os habitantes da terra, nos versículos que nós lemos em Apocalipse, são os próprios habitantes da terra que vão fazer aquela imagem. Nós tivemos na Torre de Babel, né, a participação humana naquilo, sob liderança de um grande líder, né, Nimrod, provavelmente. Na Babilônia, a grande estátua, e o povo chamado a participar. Né. E aqui em Apocalipse nós temos algo mais avançado ainda. O próprio povo ímpio ali naquele tempo, que rejeitaram o Evangelho, prestando essa homenagem, né, esse culto a esse futuro imperador aqui anticristão. Né? É algo espantoso, né? Mas é algo profundamente natural, né, para um ser humano que busca desde lá de trás um mundo sem Deus. Então ali eles alcançaram e ali eles festejarão isso daí. E aí resta a Satanás fazer a mágica, né, que nós vemos ali. Aí as pessoas especulam ali, a gente também fica curioso, né, como que aquela imagem vai conseguir saber quem está prestando uma adoração real e quem não está, né? E como que ela vai executar, né, porque a pena ali é a pena capital, né? Quem não se submeter àquela nova ordenança morre, né? Então já o julgamento, e aí Tessalonicense é importante, né, porque isso aí é uma substituição da justiça. Isso aí não é justiça, isso aí é injustiça. Né? Mas o que nós vemos todo dia? Injustiça colocada para nós, para o povo, em lugar de justiça. Né? E quem cuida da justiça chamando essa injustiça de justiça. Então, você vê como que o mundo sem Deus ele é maluco, ele é invertido, né? E finalmente a humanidade alcançará a sonhada nova ordem. Né? Nova ordem. O que Babel, né, a Torre de Babel falhou, e em Nabucodonosor também, terá sucesso com esse futuro líder mundial. Mas isso não será possível sem uma nova ordem. Né? Então essa nova ordem ela precisa chegar e ela precisa ser implementada para que então seja alcançado tudo isso daí. Será que nós estamos vendo o desenvolvimento de uma nova ordem? Né? Lembra aí da matéria que a gente viu, né? E do que vocês estão ouvindo todos os dias. Né? Então será uma união entre o religioso e o secular. E será colocado assim, conforme nós lemos: ou você adora, ou você não poderá comprar, não poderá vender. Então, num sentido mais amplo, você não vai poder viver nesse mundo, né? Se você não se submeter a isso. A adesão deverá ser integral, né? Se discute muito isso, a adesão, quem aderiu, quem não aderiu, as normas, né? Então ali você já tem assim tudo que nós experimentamos, né, nesse mundo, né, tão maduro já para o juízo de Deus, parece a todo momento serem testes, né, serem pequenos testes para o que provavelmente está por vir. Né? Provavelmente não, a questão é só se está mais perto ou se está mais longe, mas tudo isso parecem testes. Né? Quem não se ajustar será dispensado, né? Dispensado entre aspas, será aniquilado de fato. Vamos para a nossa conclusão? Já passei aqui do tempo que eu pretendia, talvez foi a questão aqui dessas novas coisas que eu estou ainda tentando me habituar com elas, né? Mas eu creio que vocês vão gostar da nossa conclusão. Então esse foi o sonho de Nabucodonosor, né? E a imagem ali foi bem feliz porque mostra um governante perturbado, né?
ele não está tranquilo com aquilo que Deus está mostrando para ele. E aí ele foge, né? Ele tenta criar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus está mostrando para ele. Então a pergunta para nós fica assim: será que as lideranças do nosso mundo elas pensam nisso? Será que elas têm esse olhar que nós trabalhamos aqui? Então eu diria que não, né? Talvez algumas tenham, né? Mas assim a questão é, elas fazem isso consciente ou inconscientemente? A maioria delas faz inconscientemente, ao menos eu acho, né? Mas isso não importa, né? Isso está em curso de qualquer maneira, porque é depois disso que virá o que nós tanto esperamos. E voltamos ao início, onde nós começamos nosso verso inicial. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então aqui nós temos uma declaração do anjo acerca da ação do Pai e do Filho. E já que isso é uma mensagem bíblica, cabe aqui para nós perguntar: você, né, já conheceu o Filho de Deus e sabe do que ele fez por ti na cruz? Então aqui é colocado Pai e Filho, né? Os reinos desse mundo, que são os reinos dos homens, pertencem a ele. E aqui você pode colocar: puxa vida, mas nós lemos o capítulo 13, aqui no capítulo 11 ele já está falando isso. É verdade. Então o Senhor, ele avisa antes que aconteça, para que quando acontecer nós saibamos que ele é Deus. Amém? Então reflita sobre isso, né? Os reinos do mundo serão do nosso Senhor e do seu Cristo. E de que lado nós estaremos, né? Ele é o nosso Cristo. Ele morreu por nossos pecados. Aquela morte dele na cruz foi em nosso lugar. O que você pensa a respeito disso? E o que Pedro falou na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13, e eu termino aqui. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Que Deus abençoe sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui reunidos, mesmo que distantes fisicamente, mas presentes na tua palavra e no teu espírito. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos ilumina com a tua verdade, aquilo que nós acabamos de tratar nessa hora que passou, e que o Senhor nos alimenta, nos dá certeza, segurança, confiança, e que isso sirva para não esconder de nós a verdade, mas para, apesar de toda dificuldade, de todas as ameaças que se colocam, nós possamos depositar nossa confiança em Ti, ó Pai. Que os reinos dessa terra sempre pertenceram ao Senhor. O Senhor é o Deus de tudo quanto há. Mas o Senhor há de recuperar o governo desse mundo, tirando das mãos dos ímpios e das mãos do inimigo das almas, o teu grande inimigo Satanás, Pai. E nosso também. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja e concede-nos uma boa semana. E pedimos que o Senhor interceda, o Senhor ouça a nossa intercessão e nos livre desse mal, dessas angústias que nós temos passado. Em nome santo do teu Filho Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém.